Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso curso sobre as virtudes. Nós do Instituto Santo Tomás de Aquino estamos promovendo um pouco essa formação a respeito das virtudes, tendo em vista a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, a nossa vivência cristã, a vivência da nossa fé, a vivência da caridade no nosso dia a dia. E nós já vimos, nos encontros passados, o relacionamento que as virtudes, em geral, têm entre elas, têm com a vida espiritual, e agora nós estamos falando um pouco das virtudes de forma específica. Também falamos sobre as virtudes cardeais e agora falaremos das virtudes teologais, e o aperfeiçoamento de tudo isso, o coroamento pelos dons do Espírito Santo. E nós utilizamos a mesma linguagem que os autores espirituais, místicos, falam da virtude cristã como sendo uma virtude sobrenatural infusa. E essa característica de ser sobrenatural infusa não se aplica somente às virtudes teologais, mas também às virtudes cardeais, da prudência, justiça, fortaleza, temperança, que nós vimos no vídeo passado, no nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula. E hoje, então, nós falaremos das 3 virtudes teologais, que, se a gente for ver, são imprescindíveis para a vida espiritual. O homem, digamos assim, sem Deus, sem fé, sem a graça, ele pode praticar as virtudes cardeais de forma natural, mas praticá-las de forma sobrenatural somente aquele que tem a fé, a esperança e a caridade. E começando pela primeira das virtudes, a virtude da fé, ela é uma virtude que inclina a nossa inteligência sob o influxo da vontade e da graça de Deus a dar um firme assentimento às verdades reveladas por Deus pela sua autoridade. Então, é uma virtude que primeiro ilumina a nossa inteligência. É uma virtude que nos mostra, nos faz crer, nos faz conhecer. Não é possível crer naquilo que não se conhece. Não é possível também amar aquilo que não se conhece, vai dizer a tradição da igreja, os santos vão usar sempre essa frase. Ou seja, de alguma forma é necessário você conhecer, é necessário que haja uma luz na nossa inteligência para crermos. Como que nós vamos crer, por exemplo, no mistério da Eucaristia, se nós não vemos Jesus como nós o imaginamos que seja, que como foi há 2000 anos atrás ou como é hoje, nos céus. No entanto, ele está lá. É a fé que nos faz conhecer e também crer. Só que não é um conhecimento meramente natural, embora o conhecimento natural também nos leve ao conhecimento de Deus, mas é um conhecimento com base também na revelação divina. Ou seja, Deus se revelou, Deus revelou verdades referentes à fé que nós devemos dar um assentimento. E nós cremos porque foi Deus quem revelou. É por sua autoridade, é por sua autoria que nós damos o nosso assentimento. Tomás de Aquino compôs um hino eucarístico onde ele fala isso. A visão não vê, o tato não sente, os sentidos não conseguem apreender, mas cremos que estais na Eucaristia porque assim dissestes, eu sou o pão da vida. Então, a fé é justamente isso, é um assentimento à verdade que Deus nos revelou por causa da sua autoridade. E ora, as 3 virtudes teologais, elas têm o mesmo objeto, que é Deus, que é a união com Deus. Eu me uno a Deus pela fé, Deus, verdade revelada. Eu me uno a Deus na esperança,
diante da bondade dele para comigo ali, o motivo, né, o objeto formal acaba sendo a bondade divina, né, para conosco, que faz com que eu espere nele, né? E a caridade é amar a Deus por ele mesmo. Mas, começando pela fé, nós temos esses três elementos, né, constitutivos, que é então a inteligência, o assentimento da vontade e, claro, a ação da graça divina, né? Sem a graça divina não é possível crer, não é possível esperar, não é possível amar, né? A caridade, ela provém da graça divina, e todas as outras virtudes também, elas são provenientes das graças atuais que Deus nos concede. Então, não adianta nós tentarmos praticarmos as virtudes ou sermos santos por esforços meramente humanos, sem o auxílio da graça. Isso não é possível, né? A ação humana, ela entra para colaborar, para corresponder à ação divina em nós, né? E a fé é esse princípio da vida sobrenatural, é esse princípio da vida da graça. Inclusive, quando nós estamos em estado de graça, né, na graça santificante, nós já vemos Deus como Ele se vê, né? Nós cremos em Deus e vemo-lo como Ele se vê. Essa é uma das definições da fé. Tudo bem que nós não o vemos tal qual Ele é, tal qual nós veremos na eternidade, mas nós já o vemos como Ele se vê. Nós temos a mesma compreensão através da luz da fé. A segunda virtude teologal é a virtude da esperança. Essa virtude, ela aperfeiçoa um sentimento natural, né? Enquanto o sentimento natural é uma paixão que move a minha sensibilidade para alcançar um bem sensível, mas um bem que estará ausente, né? Mas que é difícil também. Não é como a virtude da fortaleza, né, o irascível, mas é distinto. Mas se a gente for ver, há uma certa correspondência, porque eu sei que tem um bem ausente e eu então espero e de alguma forma busco esse bem. Por isso que a virtude sobrenatural da esperança me faz esperar em Deus, ou seja, o Deus conhecido pela fé e amado pela caridade, me faz esperar nele, né? Deus é o objeto material da esperança, mas o motivo formal é o fato de que Deus é bom para comigo. Porque se Deus não fosse bom para comigo, não tinha como eu esperar nele, né? Então é necessário, né, ter essa qualidade divina que me faz ter, portanto, a esperança. E por fim, nós temos também a virtude da caridade, né? A virtude da caridade, ela é uma virtude que aperfeiçoa o sentimento do amor, um sentimento que também é natural. Esse sentimento do amor é uma tendência da nossa alma para algum bem. E até alguns teólogos vão colocar, né, que se o bem que a minha alma tende é um bem sensível, então o meu amor ele é sensível, né? Se o bem que a minha alma tende é bom racionalmente, né, pela razão eu vejo que é um bem, então é um bem honesto, né? Agora, se é um bem iluminado pela fé, né, revelado pela fé como um bem sobrenatural, então o meu amor ele será sobrenatural e então será a caridade. Então a virtude da caridade aperfeiçoa esse sentimento próprio do amor. Então assim, de alguma forma as pessoas amam naturalmente, né? Não somente os cristãos, mas também os pagãos amam naturalmente, mas viver a virtude da caridade somente aquele a quem Deus dá essa graça, né? Somente aquele que está em estado de graça, na graça santificante, é que pode de fato viver a caridade perfeita. E a caridade, né, numa definição semelhante com a definição que nós colocamos da fé,
é amar a Deus como Ele se ama. Não é amar a Deus como Ele nos ama, porque Deus nos ama com amor de misericórdia, né? Porque Ele está acima, nós estamos embaixo e Ele nos ama assim, né? É de baixo para cima. Não tem como nós amarmos a Deus como Ele nos ama, porque senão nós estaríamos acima e Deus embaixo. Não é assim. Mas nós amamos a Deus como Ele se ama. E é interessante notarmos que não existem dois tipos de caridade, né? Não existe caridade a Deus e caridade ao próximo, né? Existe só um tipo de caridade, só caridade a Deus. Nós só temos caridade enquanto objeto material sendo Deus. Porém, enquanto, né, objeto formal, ali, motivo formal, sim, o próximo entra, né? Nós entramos também, né, nessa classificação, porque quando nós amamos o próximo por ele mesmo, é um amor natural, né? Agora, quando nós amamos o próximo por amor a Deus, porque amamos a Deus, então amamos o próximo, ali então nós temos a virtude da caridade, né? Agindo em nós, agindo em nossa vontade. Por isso que, né, algumas classificações de, né, fraternidade universal, solidariedade, amor ao próximo, filantropia, tudo isso naturalmente é algo bom, é algo honesto, mas não é cristão. É próprio do cristão amar o próximo por amor a Deus. É quase como o que Jesus fala, né, no final do Evangelho de São Mateus, quando ele vai falar, né, eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Ou seja, a pessoa, ela dá de comer a quem tem fome, mas vê Cristo na outra pessoa, né? Faz isso por amor a Cristo, faz isso porque é Cristo que passa fome nelas. Assim é a intenção sobrenatural na virtude da caridade, né? Porque é possível, né, que, por exemplo, o homem tenha outras intenções quando vai realizar um ato. É possível que se dê de comer a quem tem fome por motivo eleitoral, né? A pessoa quer se candidatar para vereador, prefeito, deputado e então começa a sua campanha fazendo isso, né? Ou seja qual for o outro motivo, né? Faz esse motivo para se livrar logo da pessoa, né? Enfim, qual é a intenção do coração do homem? Que a nossa intenção seja essa intenção sobrenatural de fazer aquela ação por amor a Cristo. E ao mesmo tempo, a virtude da caridade, né? Santo Tomás de Aquino vai responder lá nas questões disputadas sobre a verdade no que diz respeito à caridade, né? No livro sobre a caridade, ele vai falar que é o Espírito Santo, a caridade incriada, que move em nós, que gera em nós a caridade criada. Então aqui nós vemos que há de alguma forma uma união com Deus, né? Porque na nossa caridade incriada que nós colocamos em prática, nós nos unimos a Deus, caridade incriada, né? Deus que é amor, como vai dizer a carta, né? A primeira carta de São João, onde Deus é amor e, né, também não é possível dizer que ama a Deus, né, se não ama o próximo. Muito bem, e para finalizarmos, né, vamos passar agora para os dons do Espírito Santo, porque como nós vimos lá no primeiro vídeo, né, na primeira aula, a vida espiritual ela tem 3 idades, tem 3 conversões, né? A primeira conversão talvez seja da maioria, é o dever de casa, é viver em estado de graça, é viver os mandamentos. E aí nós então passamos para a prática das virtudes, que é o que nós acabamos de tratar, porém, né, nossa meta, nosso rumo, são os dons do Espírito Santo, é a via unitiva. E falando então dos dons do Espírito Santo,
que são dons que Deus nos dá para aperfeiçoar as nossas faculdades naturais e aperfeiçoar a prática das virtudes, nós temos o primeiro dom do Espírito Santo, que é o dom do conselho. O dom do conselho, ele aperfeiçoa a virtude da prudência, né? Enquanto que, pela virtude da prudência, eu ainda tenho que refletir, tenho que, arriscar, demoro um pouco para tomar uma decisão, para refletir, aí eu decido e fico na dúvida ainda, não, será que eu vou executar ou não? E aí executo. O dom do Espírito Santo do conselho faz com que nós tenhamos como que uma intuição do que fazer em cada caso específico, né? Por isso que essa é a nossa meta, né? Vivermos os dons do Espírito Santo e assim vivermos a santidade, né? De forma mais pronta. Então a gente vê, por exemplo, como que São João Maria Vianney, né, usava o dom do conselho. Ele que foi um homem de pouco estudo, né, pela dificuldade que ele tinha com o latim, e por ter quase que sido alfabetizado aos 18 anos, né, e acabou que ele não tinha muito conhecimento das ciências teológicas, das teologias, das doutrinas, assim, mas tinha um conhecimento inspirado por Deus pelo dom do conselho, que fazia com que ele aconselhasse bispos, né? Bispos, padres vinham de outras regiões para ouvirem ele, né? A igreja sempre enchia porque o povo queria ouvir aquele que não tinha ciência teológica, mas tinha, né, a ciência divina, né? E o dom do conselho para aconselhar as pessoas também. Nós temos também o dom do Espírito Santo, como eu já falei, da ciência e do entendimento, que está mais relacionado à virtude da fé, que faz com que nós, aperfeiçoemos a virtude da fé, que conhece a revelação, e crê na revelação. No entanto, pelo dom da ciência e do entendimento, eu conheço as coisas quase que de forma experimental. É como se eu tocasse naquele mistério. Mistério continua sendo mistério, mas é como se eu experimentasse, tocasse no mistério das verdades reveladas por Deus, né? Então eu conheço as coisas na sua relação com Deus. E aí nós vemos, por exemplo, São Francisco de Assis, que via as criaturas, via todas as coisas e tudo remetia a Deus, né? Deus é o Pai de tudo e as criaturas são minhas irmãzinhas, né? E ao mesmo tempo o dom, do entendimento, que faz com que relacionemos as coisas com elas mesmas, os mistérios da doutrina, dos dogmas, da moral, da revelação em relação consigo mesmas, né? É interessante, porque como que os santos conseguiram entender que Maria é mãe de Deus e virgem ao mesmo tempo? É um paradoxo, né? A fé católica é um paradoxo, né? É cheia desses paradoxos, né? Como entender que Deus nos deu a vida pela sua morte? Como entender que Deus é 100% Deus e 100% homem, que Cristo, aliás, Jesus Cristo, na carne é 100% Deus e 100% homem, né? Como entender essas coisas? Então, como entender que Deus é unitrino? São paradoxos que fazem com que o dom do entendimento, nos permita essa compreensão. E aí nós temos também o dom do Espírito Santo da piedade. O dom da piedade, ele vai aperfeiçoar a virtude da justiça, né? Porque enquanto que a virtude da justiça me manda dar a cada um o que lhe é estritamente devido, me manda dar ao superior a obediência e a Deus o culto que lhe é devido, a virtude da piedade vai aperfeiçoar o culto que eu devo dar a Deus. Então me faz ter um sentimento para com Deus, um sentimento filial, né?
eu não vou tratar Deus com irreverência. Mas assim, isso acontece de forma sem muito esforço, né? É a pessoa que, ao ouvir o nome de Deus, ao ver as coisas relacionadas a Deus, ao entrar em oração, consegue, né, uma intuição, um experimentar de Deus, não um experimentar sensível, porque isso faz parte dos sentimentos do corpo, né? Mas consegue experimentar e ver essa relação, né, do abismo que há entre nós e Deus, mas ao mesmo tempo perceber, né, o Deus que nos ama e eu que devo ter um relacionamento com esse Deus que é Pai, né, do Cristo ao qual eu estou incorporado, do Espírito Santo que habita em mim, né? Nós temos também o dom do Espírito Santo do temor de Deus, né, que vai aperfeiçoar a virtude da temperança, sobretudo porque pelo temor de Deus a gente considera todas as coisas em vista, né, do temor de perdê-lo. E é muito fácil que pela intemperança nós percamos a graça divina, né? É muito fácil que isso aconteça. É muito fácil que sobretudo pela luxúria, né? A gente vê muito claramente isso. Pela luxúria se perde muito a graça santificante. É muito fácil, está no nosso dia a dia, são sentimentos humanos. E o sentimento próprio que o temor nos dá faz com que nós tenhamos o temor de perder a Deus e nos faz então agir com base em todas as outras virtudes. Nós temos também o dom do Espírito Santo da sabedoria, né? O dom do Espírito Santo da sabedoria, ele vai aperfeiçoar a virtude da caridade. É meio estranho, né, falar aperfeiçoar, vamos falar completar a virtude da caridade, porque, né, a caridade já é uma perfeição em si mesma, mas vai completar a virtude teologal da caridade porque nos dá como que um experimentar, um saborear, né? Sabedoria vem desse saborear da alma que ama a Deus e experimenta, saboreia esse amor, essa caridade para com Deus, né? E aí, por fim, nós temos também a virtude da fortaleza, que é aperfeiçoada pelo dom do mesmo nome, o dom da fortaleza. O dom da fortaleza, ele supera a virtude da fortaleza, porque, como a gente viu nas outras virtudes, né, como na virtude da prudência, a virtude da fortaleza a gente tem coragem, mas os sentimentos estão amedrontados, né? Dá o frio na barriga, a gente tem receios, a gente fica preocupado, enquanto que o dom da fortaleza faz com que eu haja como que por um instinto, querendo, né, os reveses que me serão oferecidos para me unir a Cristo e não tem medo, né? É aquela alma que não tem medo e enfrenta a adversidade que tiver que enfrentar. E a gente vê isso muito claramente, né, nos santos que desejaram o martírio. A maioria dos santos, eles, quando estão sob o influxo do dom da fortaleza, eles desejam o martírio, porque eles querem morrer por Cristo, assim como Cristo morreu por eles. E o dom da fortaleza impulsiona-os a ter uma coragem que não é desse mundo. Assim como os apóstolos que também saíram do cenáculo e começaram a anunciar, eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus e do dia para a noite, depois de Pentecostes, eles saem a anunciar, né, a todas as pessoas o Evangelho de Cristo, sofrem, são acorrentados, presos, né, são açoitados e mesmo assim louvam e glorificam a Deus. Isso é próprio do dom da fortaleza. E assim nós concluímos, né, o nosso curso sobre as virtudes, né, coroamos com os dons do Espírito Santo e que nós possamos, né, fazer primeiro o dever de casa, como a gente já viu no primeiro vídeo. Buscar viver em estado de graça, buscar viver os mandamentos. Se esforçar por viver as virtudes naturais, porque são as virtudes naturais que vão
e retirando os obstáculos da nossa inclinação má e perversa. Depois nós damos mais um passo, colocamos intenção sobrenatural em cada uma dessas virtudes estudadas. Colocamos a caridade, como motivo, caridade a Deus, como a gente acabou de ver. Caridade a Deus em cada um dos atos que nós formos praticar no nosso dia, sempre iluminado pela fé. E por fim, aí não depende de nós, depende de Deus nos elevar a via unitiva e nos permitir que os dons do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo haja em nós. Fazendo aquela comparação clássica, nas virtudes nós nos esforçamos mais, como que um barco a remo, onde nós temos que fazer esforço, remar, fazer um esforço para praticar o bem. Nos dons do Espírito Santo é como um barco à vela, onde já não há tanto esforço, é como que uma intuição que o próprio Espírito Santo nos dá e nós estamos tão dóceis que nos deixamos ser conduzidos por Deus. Que você possa nos acompanhar, continuar nos acompanhando nos nossos próximos cursos. Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo para quem tiver interesse de conhecer mais sobre a vida espiritual, sobre a prática das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Nos acompanhe em nossas redes sociais, no YouTube, se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa página pelo Facebook, pelo Instagram, e se você é de Itapetininga e região, também participe dos nossos encontros presenciais e lá nós estaremos sempre compartilhando a nossa programação mensal, nossa programação do semestre, do ano, e que você possa fazer parte do nosso Instituto Santo Tomás de Aquino. Então, que Deus os abençoe a todos e peçamos à Santíssima Virgem Maria que nos guarde sempre na graça de Deus e nos coloque nesse caminho de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.